Aos 18 anos, Zenóbia tinha olhos ávidos e não usava óculos. Os cabelos de um preto instável pendiam em breves ondas sobre os ombros. Seu corpo magro lhe impunha uma fragilidade que não tinha. Sorria sempre, como se escondesse a face sob as sombras. A outra avó de Zenóbia era uma quitandeira de mão cheia, com 3 xícaras de polvilho, 2 de açúcar, 5 ovos, 2 sem claras, e casca de limão ralada a gosto fazia brevidade de dar água na boca. Seus pães de queijo eram seu maior tesouro, para não falar dos bolos de cenoura, das roscas de trança e dos doces. Seu tempo não tinha o mofo dos que em geral vivem muitos anos. Renovava-se a cada biscoito, a cada papo de anjo. Com ela, Zenóbia aprendeu os mistérios da broa de milho sem farinha de trigo e do pudim de leite com rapadura. Compartilhou cada instante de cada uma de todas as gostosuras. E foi num dia de chuva, entre relâmpagos e crisântemos, que essa avó lhe disse, em silêncio, que naquelas quitandas deixava sua maior herança. Aos 32 anos, Zenóbia tinha olhos óbvios e ainda não usava óculos. As maçãs do rosto de um moreno meio rubro quase que encobriam o nariz miúdo. Os cabelos, reclusos. Uma linha, quase ruga, trazia à testa um ar de austera brandura, mas nenhuma dureza no conjunto, nenhum escuro. Quando ela benzia, as brasas se afundavam no copo d'água como um milagre. Não à toa Zenóbia via naquela avó adotada, que morava na casa dos fundos com 3 cães vira-latas, uma espécie de fada. Dela, ouvia quase todos os dias, à beira da fornalha, fábulas e histórias de fantasmas. Com a alma flor das faces, fascinada. Só quem foi amado por um cão sabe o que é uma dádiva, disse ela a Zenóbia numa tarde de sábado. Suas palavras eram sempre claridades, feitas de um saber raro, desses que mais parecem inventados. Viveu até o dia de seu 94º aniversário. E ainda hoje em seu túmulo florescem dálias, sem que nunca tivessem sido ali plantadas. Aos 40 anos, Zenóbia tinha olhos sóbrios e passou a usar óculos com aros de tartaruga. Os cabelos curtos, o risco na testa, agora um surto. Seu vulto era raro, o sorriso esquivo seu ponto de fuga. Uma incerta elegância tomava, quase absurda. Tudo acontece em nós muito antes de ter acontecido, ele disse. Zenóbia sorriu com um sim, enquanto ajudava a colocar as fivelas nos sapatos que ele mesmo fizera na oficina de calçados de seu pai. Ela, que sempre tivera um encanto pelos sapateiros e mantinha uma imagem de São Crispim no canto esquerdo da penteadeira, estava em regozijo com o ofício de seu primeiro namorado. A seu lado, sentia-se devolvida à vida livre. Comovia-se com os mínimos desvios da tesoura sobre o couro e se deleitava com os pingos de cola que ficavam nas bordas de botas e de sandálias. Ali, com Olavo, o tempo não tinha peso ou falha, e o amor parecia estar sempre nos detalhes. Aos 58 anos, Zenóbia tinha olhos sólidos, sob os óculos de lentes turvas. No susto da idade, aprendeu que ainda era cedo e quis experimentar tudo. Nos cabelos cinza, nenhum sinal de peso. Imune ao peso do mundo, ela parecia não ter culpa ou medo. Vez por outra, Ilídio aparecia para dizer a ela que lá, onde nunca esteve, sempre estaria. Ela achava graça e o convidava para um chá de melissa com bolachas e gengibre. Nas delícias desses dias, trocavam toques nos braços, quase carícias. Até que, em uma tarde fria, ele a abraçou e a chamou de querida. Zenóbia sentiu-se infinita. Pressentiu que aquele abraço era indício de uma longa alegria. E, a partir de então, passaram a se encontrar em tardes ímpares.
No início, trocavam apenas abraços em silêncio. Depois, beijos sem malícia. Com o tempo, já não se davam mais conta do que faziam. A notícia que se tem é que ficaram juntos até o momento em que atingiram o que um poeta chamou de inércia feliz do movimento. Aos 74 anos, Zenóbia tinha olhos estoicos, por detrás dos óculos de hastes curvas. Trazia o cabelo de nuvem rente à nuca, e apesar do luto não perdia o lume. De tudo, mesmo das coisas soturnas, sabia extrair o sumo. Sua vida era o resumo de seu nome, e todos diziam que não morreria nunca. Amâncio era um jovem de corpo médio e cor intensa. Trazia no rosto algo de incisivo e inconcluso. Seu dorso era dúctil, e seus olhos se via quase tudo que se passava no fundo. Zenóbia não teve dúvidas. Naquele homem estava seu rumo, o resumo de seu mais próximo e distante futuro. Previu que em breve dele saberia de cor o desenho das unhas, a curva da nuca, a trama das veias e o pelo das coxas. E que sem ele o mundo duraria pouco. Em 21 noturnos, escritos em 8 noites de junho, celebrou desse amor o sumo. E num dia de chuva, em meio a tuias e latânias, descobriu com ele que há coisas e pessoas que não se deixam nunca. Aos 82 anos, Zenóbia parece ter 74. Os óculos sob as lentes sem aro estão em lágrimas. Os cabelos ralos de um branco insônia. Já não há dor ou noite para sua alma, é claro. Na aura da idade já sabe quase tudo. E todos já pensam que ela é um milagre ou um sonho. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Encontro Marcado, a primeira edição desse segundo semestre. A gente tem o prazer de receber Maria Esther Maciel. E eu não vou fazer nenhuma delongas, não, queria só convidá-los mesmo, o Caio, que vai mediar essa conversa, e Maria Esther, venham, por favor. E ao final desse processo, a gente vai abrir a palavra para o diálogo com a Maria Esther, ok? Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso encontro marcado, ao Acervo de Escritores Mineiros, mais um evento, e é uma alegria enorme participar desse projeto. A gente sempre gosta de agradecer, os apoios aqui da biblioteca, do Pós-Lit, da Faculdade de Letras, e principalmente aqui a equipe do Acervo de Escritores Mineiros, do Leandro, da Ellen, Marcelo, o Ítalo, Poliana, o Guilherme, todo mundo que aqui está, que ajuda a fazer esse evento. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui a poeta, pesquisadora, professora Maria Esther Maciel, para a gente bater um papo aqui e saber um pouco da escrita dela, saber um pouco da vida dela também, do que levou e o que leva a essa escrita. E a intenção aqui é um bate-papo mesmo, a intenção é que vocês façam perguntas e que a gente converse aqui com a escritora e nesse nosso encontro. Eu vou ler uma breve biografia aqui da Maria Esther e já logo vou fazer uma pergunta para a gente começar esse bate-papo, ok? Queria agradecer também a belíssima apresentação aqui da Brenda, nessa leitura dramática do livro de Zenóbia, da Maria Esther Maciel, de alguns trechos, de algumas passagens do livro de Zenóbia. Bom, Maria Esther Maciel é poeta, ficcionista e ensaísta. Foi professora titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da FALE, UFMG, até 2018. Publicou, entre outros, os livros
dos Haveres do Corpo, poesia, de 1985, Tris, também poesia, de 1998, A Memória das Coisas, ensaios de literatura, cinema e artes plásticas, Nil de Ensaios, de 2004, que foi finalista do Prêmio Jabuti, o livro 19, ficção, 2004, também semifinalista do Prêmio Portugal Telecom. O livro dos Nomes, ficção, de 2009, que teve menção especial no Prêmio Casa das Américas, finalista de vários prêmios nacionais, como o Prêmio São Paulo de Literatura, o Jabuti e o Portugal Telecom. A Vida ao Redor, Crônicas, de 2014, também semifinalista do Prêmio Oceanos. E Literatura e Animalidade, um ensaio, de 2016. É também coordenadora editorial da revista Olímpio, Literatura e Arte. Tem contos, poemas e ensaios em revistas e antologias do Brasil e do exterior. Uma biografia longa, de grande qualidade. Maristé, já iniciando a pergunta aqui, que se desdobra em outras perguntas, quando a gente lê a sua literatura, claro, né, dos primeiros livros ali de poesia, mas também passando pela crônica, pelo próprio livro Zenóbia, o livro dos Nomes, e até na sua escrita acadêmica, nos seus ensaios, né? A gente pode perceber ali um teor, assim, vamos dizer assim, a presença muito forte da poesia, né? Eu acredito que dentro da sua literatura, esse veio lírico, ele tem uma presença marcante. É isso mesmo? A poesia de onde você parte para a sua escrita, né? E se é isso mesmo, como é que é esse produzir literatura a partir da poesia, mesmo lidando com esses vários outros gêneros? Bem, boa noite a todos. Antes de tudo, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer à diretoria do Acervo de Escritores Mineiros pelo honroso convite, agradecer à equipe, né, que tem se empenhado para que esse evento seja sempre realizado com muito êxito, e agradecer às pessoas presentes, né? Tive ex-alunos, amigos, e isso só me dá alegria. Bom, vale ainda falar da minha alegria de estar na sala, no espaço de Henriqueta Lisboa, né? E eu escolhi por ser uma poeta que me ensinou muito, né? Sobretudo considerando esse viés lírico, né, que o Caio mencionou. E é uma alegria também estar aqui em diálogo com o Caio Carmona, poeta, né? E então eu me sinto totalmente à vontade, né? Leandro, que bom que você está aqui também. Não, começamos agora, mas perdeu uma bela performance aqui, uma bela leitura de trechos do livro de Zenóbia, né? Eu fiquei realmente comovida com essa bela interpretação, né? Bem, a poesia, de fato, sempre incidiu na minha vida desde muito cedo. Aliás, foi escrevendo poemas que eu estreiei, né, na vida literária. E isso quando eu tinha ainda por volta de 13, 14 anos de idade. E comecei a escrever poemas e publicá-los num jornal da minha cidade
Natal, que é Patos de Minas. Né? Eu tinha um professor de português, de literatura, que me estimulou muito o trabalho de escrita. Né? E ele, para minha sorte, né, era um dos editores do principal jornal da cidade. Então, ele publicou a primeira vez um poema meu, sem que eu soubesse, né? E foi uma grande surpresa. E a partir de então, comecei a investir mais nesse trabalho com a poesia. Ainda nesse período, né, após a leitura de uma tradução das Mil e Uma Noites, eu resolvi me aventurar também na narrativa. Né? E escrevi uma espécie de uma novela passada, né, no mundo árabe, né, com direito a camelos, princesas, sultões, tramas mirabolantes, né? E publiquei em capítulos nesse jornal de Patos de Minas. Nessa ocasião também, no Colégio Marista, resolvemos criar um jornal de estudantes, chamado Correio Estudantil. E lá, né, eu também pude publicar muitos dos meus trabalhos desse período, e foi também um momento de muita atuação, né, no movimento estudantil. Mas a poesia, né, sempre esteve muito presente. Nesse período também comecei a escrever resenhas. Tá? Eu lia muito e ficava totalmente deslumbrada com determinados livros, e então resolvi também exercitar essa leitura crítica dos romances, dos livros de poesia, etc. Né? Então, tudo surgiu simultaneamente. Oi? Você se lembra de algum nome especial, algum título? São Bernardo, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Eu resenhei todos esses livros, e muitos outros. Eu tenho um álbum com todos esses textos, né, organizados e tudo. Então, eles servem mesmo como memória, né, de um tempo de aprendizagem, de iniciação à literatura. Né? E eu creio também que, nesse momento, delinearam-se essas duas ou mais vias de atuação, né, no meu percurso, que é o da escritora, né, da crítica literária, né, e também da professora, porque nesse período eu já sabia que queria ser professora. Aliás, o desejo de ser professora surgiu muito antes de tudo isso que eu mencionei aqui. Né? Foi quando eu tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade. E posso contar essa história? Claro, claro. Tá. Tão novinha assim. 5 ou 6 anos de idade. Quando eu comecei a frequentar o jardim da infância, né, e fiquei deslumbrada com a realidade de sala de aula, né, com a professora, aliás, com todo aquele ritual. Né, fiquei realmente muito fascinada. E aconteceu algo muito curioso. Um dia eu ainda quero transformar talvez uma história infantil. Tá? Eu decidi que eu queria ser professora, eu preciso ser professora, e para exercitar esse desejo, né, eu recolhi todos os vidros de remédio da minha mãe, né,
vidros vazios de remédio, alguns até jogavam os remédios fora e pegavam. Porque naquela época os remédios vinham em vidros, não eram em cartelas, né? Então havia muitos vidros na minha casa. Então eu peguei todos esses vidrinhos e transformei em alunos. Montei uma sala de aula para eles. E dei nome para cada um. Havia aquele mais inteligente, aquele que era mais bagunceiro. Ou seja, eu transpus para os vidrinhos todas as minhas experiências vivenciadas na sala de aula no jardim de infância, né? Tudo que eu aprendia lá, eu chegava em casa e ensinava para os vidrinhos. Então, e o mais curioso é que, um pouco mais para frente, né, assim, eu já estava muito apegada a esses vidrinhos, né, eu comecei a levá-los para dormir no meu quarto. E para que eles dormissem, eu comecei a contar histórias, a inventar histórias para eles dormirem. Então vejam que esse impulso, né, para contar histórias, para criar, para fabular, surgiu também junto com o desejo de ser professora. Posteriormente, outras atividades se somaram a essas, né? E a poesia, mesmo depois que eu publiquei os 2 livros, né, que podem ser considerados livros de poemas, a poesia continuou a se fazer presente no meu trabalho. Mesmo nos ensaios, nos textos narrativos, quer dizer, eu nunca consegui me desvencilhar dela. Até aconteceu uma coisa muito interessante. Eu publiquei aos 21 anos, né, o meu primeiro livro de poemas, Dos Haveres do Corpo. Já aqui em Belo Horizonte. Eu estava cursando letras na UFMG nesse período, né? E o segundo só veio em 98, né, o Tris. E depois disso, eu escrevi esparsamente alguns poemas. E entrei, né, com muita ênfase, vamos dizer assim, né, no mundo dos ensaios, dos trabalhos acadêmicos, das resenhas, críticas, enfim, atendendo às demandas da vida acadêmica, né, que eu resolvi seguir assim que eu terminei o curso de letras, né. Fiz mestrado sobre um poeta, né, Augusto dos Anjos. Depois fiz doutorado sobre outro poeta, Otávio Paz, né? Então vejam que a poesia, né, pontua vários momentos da minha trajetória. Bem, depois quando eu escrevi o livro de Zenóbia, né, que é um livro de transição, né, da escrita de poemas para narrativa, então é um híbrido, né, tem muitos elementos oriundos do campo da poesia. Depois do livro de Zenóbia, escrevi o livro dos nomes, que já tem um traço narrativo mais explícito, né? E escrevi vários contos também, né, nesse período, e já estava no processo de escrever um terceiro romance, que completaria a trilogia, né, de Zenóbia, iniciada com Zenóbia. Mas eu não dei sequência porque eu tive alguns reveses, né? Um revés assim, bastante sério, que foi um AVC, né? Isso em 2012.
eu tive um aneurisma cerebral, seguido de uma série de complicações, até meningite, embolia pulmonar. Ninguém nem acreditava que eu fosse sobreviver, né? Estavam todos preparados para que eu fosse embora. No entanto, eu sobrevivi. Que bom! No entanto, sobrevivi e, embora tenha passado um tempo ainda em estado de recuperação, né? Felizmente, não tive sequelas, né? E resolvi seguir, então, o meu trabalho como professora, como escritora, etc. Mas eu tive outros problemas, meu marido morreu, isso tudo em sequência, né? E com isso, eu tive uma espécie de um longo intervalo, né? No que diz respeito ao trabalho criativo. E só no ano passado, no final do ano passado, meados do ano passado, que eu me mudei de apartamento, né? Deixei o lugar onde eu vivi por 25 anos, né? Eu fui para um espaço novo, resolvi mudar muita coisa, me aposentei, assim, grandes mudanças, né? E, de repente, comecei a escrever poemas. Assim, a volta da literatura se deu via poesia. Comecei a escrever poemas. Foi um surto poético. De novembro do ano passado até recentemente. Tanto que compus um novo livro, chamado O Livro das Sutilezas, que vai entrar no volume, vai ser publicado em breve, né? E escrevi mais outro, que aí já entra nesse espaço híbrido de Zenóbia, né? Com as listas, com os verbetes e tal, e esse livro já estou escrevendo o prólogo dele, né? Já tá finalizado também, que é o Pequena Enciclopédia de Lugares Comuns. Então vejam que a poesia realmente é o que me ampara e é o que me impulsiona para frente. Ótimo, Maristela, que bacana ver a sua história, a sua caminhada aí na escrita, né? E esse agora dos nomes, como é que chama? Você falou o segundo que você está... A Pequena Enciclopédia? A Pequena Enciclopédia seria, então, fecharia a trilogia da Zenóbia? Não. Não? Não, ainda não é. Ainda não é? Ainda não é. Mas vai ser? Oi? Você vai fazer? Não, eu tenho um outro projeto que pretendo iniciar agora, que é o do romance, que vai fechar a trilogia. Bacana, ótimo. Bom, mas nessa escrita toda, tanto dos seus ensaios, da crítica literária, Maristela, ou da poeta, você tem algum... aqui nós temos aqui alunos de graduação, pós-graduação, e que pensam também, né, em escrever e ter essa prática, e acho que, né, assim, vem aqui para escutar uma escritora e, de certa forma, também aprender, né, algumas coisas. Existe para você alguma rotina da sua escrita? Alguma disciplina? Alguns autores, alguns escritores falam, né, que o Bufato esteve aqui, falou que, assim, que ele acorda cedinho, faz o café, senta e fica até meio-dia escrevendo, que dói tudo, né? As costas e tudo mais, né? Outros dizem que assim, quando vem alguma coisa, essa ideia, né, da inspiração, de uma ideia, né? Existe alguma prática para Maria Esther? E essa prática se diferencia de um gênero para o outro ou não, como uma escrita nesse sentido? Eu tenho, sim,
uma espécie de ritual para a escrita, né? Não escrevo todos os dias, mas eu penso em literatura todos os dias, né? Mesmo quando eu leio outros autores, eu sempre penso em possibilidades de incorporação de alguns elementos, de algumas ideias, né, também no meu trabalho. A leitura me incita muito à imaginação, né? Mas como eu preciso me desdobrar, né, em muitas atividades, eu também tento distribuir essas atividades ao longo do dia segundo as minhas demandas internas, né? E as possibilidades, é claro, do espaço, enfim, certos fatores. Mas de manhã, eu gosto muito de escrever na parte da manhã. Tanto que quando eu ainda estava em atuação na Faculdade de Letras, na graduação, eu sempre preferia dar aula à noite, né? Exatamente porque na parte da manhã eu fico menos oral e mais voltada para a escrita, né? Ou para a leitura. Então, eu gosto de escrever de manhã. E gosto muito também de escrever à noite, né? De escrever, de preferência, acompanhada de uma taça de vinho. Que ótimo! Aliás, eu bebo vinho todas as noites. Fundamental. Agora, o vinho é muito bom, sobretudo, para a escrita criativa, né? Eu gosto desse termo de escrita criativa, mas, sobretudo, para o exercício da imaginação. Algo necessário para a vida. E ponto final. Agora, de manhã, eu geralmente retomo o que eu escrevi à noite sobre os eflúvios do vinho e revejo, reescrevo, ou seja, imprimo, né, uma dose de lucidez ali. Mesmo porque eu sou muito atenta a questões da linguagem, da forma, não é? E eu acho que esse trabalho demanda, né, uma clareza de ideias, né, uma concentração. Então, eu busco fazer esse jogo, né? Quer dizer, escrever à noite, revisar de manhã. E os ensaios, os artigos e tal, geralmente eu escrevo de manhã. Porque se eu fosse escrever os artigos acompanhada de vinho, assim, eu correria o risco de não me adequar às demandas da escrita acadêmica, né, mais rigorosa, mais exigente em termos de uma concentração racional. Você escreve com vinho e revisa com café. Isso. Eu tenho esse ritual de bebidas. Café de manhã, chá à tarde e vinho à noite. Muito bom, Maristério, que ótimo. Olha só, eu até havia comentado com você, desde que começamos esse evento aqui do Encontro Marcado, nós tivemos contato com um grupo de clube de leituras do sul de Minas, né? E foi com grande felicidade
que a gente ficou, né, conhecendo, eu pelo menos não conhecia, esse grande número de leitores e de clubes de leitores, de leituras que existe no sul de Minas, né? E eles sempre enviam aqui questões, e eu queria ler, né, uma pergunta que eles enviaram aqui. Eles fazem sempre uma introdução para se apresentar, é muito gentil, e agora tem até uma novidade aqui, olha só. É uma cartinha mesmo. Ao acervo de escritores mineiros, encontro marcado. Saudações em letras. Parabéns pelo belo trabalho que desenvolve. Numa breve apresentação, diríamos que nós, do coletivo LLLB7MG, somos um coletivo que reúne mobilizadores em todas as regiões do Estado em prol da aglutinação de esforços para contribuirmos com a construção da Minas Leitora. Somos o somatório de, né, todos que eu vou ler agora são clubes de leitura. Polígono Sul Mineiro do Livro, mais Triângulo Livros, mais Livraço, mais Mata Livros, mais Bussolivros, mais Jequitelf Livros, que é igual ao coletivo LLB7MG. Né? Não sei o que significa, deve ser o... Conforme contatos iniciais com o coletivo Polígono Sul Mineiro do Livro, colegas que nos apresentaram o acervo de escritores mineiros, o encontro marcado, e agora de forma alinhada com vários coletivos e redes de todo o Estado, combinamos participar dos encontros marcados a partir desse nosso coletivo. Tem alguém aí? Não veio. Falou que vinha, mas não veio. Para que apareça aí. Seja bem-vindo sempre. Para o evento Maria Esther Maciel, gostaríamos de encaminhar a seguinte pergunta formulada pela Fabiana Moura, de Ipatinga, do coletivo Livraço e do coletivo LLLB7MG. Gostaríamos de saber sobre o eixo autor-obra-leitor no processo criativo da autora Maria Esther Maciel. Ela já pensa no leitor desde o processo criativo? Agradecemos a atenção. Ricardo Azevedo. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante dizer que esse trabalho que o grupo vem fazendo aí com esses coletivos e tal é muito relevante, sobretudo no momento atual, né? E é um ato de resistência, sem dúvida. E qualquer exercício nesse campo, né, da criação, seja em diferentes maneiras, contribui, né, para um respiro no meio, né, desse contexto tão sufocante, tão desalentador, né? Bom, essa pergunta eu acho muito importante, né, porque sempre vem essa dúvida, né, para quem eu escrevo? Sempre na hora de escrever, vem inevitavelmente essa questão, né? Para quem eu estou escrevendo? Mas eu prefiro não definir um destinatário, tá? Um destinatário possível. Porque eu acho que é importante que o escritor se disponha a ser lido por quem quiser lê-lo, independentemente de ser assim ou assado, né? De ter essa ou aquela formação. Claro que se eu tenho um retorno, né, de um leitor que transita com mais desenvoltura no campo literário, né, que tem uma visão crítica, né, que tem uma argúcia de percepção dos detalhes e tal. Quer dizer, isso é sempre muito bom, né? É sempre muito bem-vindo. Aliás, esses leitores me ensinam muito também, não apenas sobre o meu trabalho, como também sobre o próprio ofício da escrita, né? Agora, eu não posso escrever só para eles,
né? Eu não quero escrever só para eles. Eu quero escrever também para pessoas que não se dedicam efetivamente a essa tarefa de decifrar um texto, de identificar nuances, né? Quer dizer, acho que é importante que o escritor, né, procure se fazer lido, né, por quem quiser lê-lo. Acho que é por aí. Então, eu tenho uma certa preocupação com a clareza, né? Mesmo quando eu me valho de alguns recursos experimentais, né, de algumas referências eruditas, etc., eu busco incorporar isso, né, de uma maneira não necessariamente cifrada. Isso não apenas no meu trabalho de ficção, de poesia, mas também no trabalho ensaístico, né? Essa preocupação com a clareza, né? E olha que não é fácil, não é fácil. Sobretudo para quem tem essa formação mais acadêmica, com muita teoria, eu sou professora de teoria. Quer dizer, não é fácil encontrar dentro desse repertório tão denso, né, uma via de acesso, assim, que possa ser compartilhada com outras pessoas, sem que isso soe pedantismo, sem que isso soe espessura muito enigmática, né? Sem que isso soe dificuldade. Eu acho que é uma via que eu busco seguir no meu trabalho, né? Muito bom. Aprendendo aqui, que ótimo. No começo da sua fala, você mencionou a alegria de estar aqui no espaço da Henriqueta Lisboa, você que escolheu aqui, estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua relação com a Henriqueta Lisboa ou com algum dos escritores que estão aqui, né, dentro da Acervo de Escritores Mineiros. Como é que você vê esse espaço e qual a sua relação com esses escritores? Pois eu escolhi o espaço da Henriqueta porque eu tenho afinidades com a poesia dela e com as atividades que ela exercitou também, né, no período que ela estava em atuação. Por exemplo, ela foi uma poeta, mas foi também uma tradutora. Ela teve uma relação muito forte com toda uma tradição literária. Ela incorporou isso tudo na sua obra, mas também tinha essa atividade, né, de pensar, de refletir sobre a literatura, né? E o trabalho de tradução exige isso de quem traduz, né? Sobretudo autores como ela traduziu, Dante, por exemplo, né? Quer dizer, para traduzir Dante não basta saber o italiano. Nossa Senhora. Não basta. Então, ela realmente tinha um preparo, né, que lhe permitia entrar numa obra tão complexa quanto essa, quanto a Divina Comédia, por exemplo. Ela traduziu o Purgatório, né, os cantos do Purgatório. Eu acho que aí há uma dissonância entre nós duas, porque ela escolheu o Purgatório, eu sempre prefiro o Inferno. Nas minhas aulas, né, sobre Divina Comédia e tal, eu sempre trabalhei a taxonomia do Inferno. Enfim, Dante é maravilhoso e
E a tradução da Henriqueta é muito luminosa, né? E ela também traduziu Gabriela Mistral, que é uma poeta muito instigante, né? E a Henriqueta tem esse legado do simbolismo, né? Muito forte, muito presente, né? Na sua poesia. E, por outro lado, ela tem muitos elementos que, de alguma forma, né, anteciparam certa dicção da poesia moderna, né? Quer dizer, assim, uma poesia bem posterior, uma concisão, né, em alguns poemas, algumas imagens, até ela tem imagens acústicas, vamos dizer, né, muito fortes. E retomando alguns poemas dela, até para vir aqui hoje, né, eu achei um que, assim, dentre vários, assim, eu escolhi um, né, que, a meu ver, tem tudo a ver com esse nosso momento do Brasil. Eu fiquei, assim, surpresa quando eu li esse poema, né? Eu vou ler para vocês. Chama Em Sobressalto, tá? Que está no Pousada do Ser, 1983. É assim. As notícias me sobressaltam, dia a dia cada vez mais terríveis. Brotam da terra pelos poros, entram pela janela em silvos ásperos, fazem pilhas no chão em letras tortas, caem das nuvens em mortalhas. Já não são outras realidades opostas ao retoque dos memorandos, às interpretações da ribalta, ao sortilégio da casa dos contos, ao ruminar dos bois, fuga e refúgio. Em confronto são dúbias, precipitam-se, acotovelam-se, em contramarcha e repelem. Na deturpação do humano, anunciam com alvoroço, através de pinças de fogo em cartazes de gelo, o suicídio da multidão em nome de Deus, o império do vício em nome da arte, o sequestro do juiz em prol da justiça, o arremesso de touros em via pública para a alegria dos que se salvam. Recuso-me a acreditar nas notícias, mas elas se impõem de cátedra com implacável desfaçatez, talvez para convencer-nos de que somos todos culpados. Agem assim como tóxicos, impunemente sorvidos nas delongas do tédio. A busca de notícias é um mórbido caminhar para a cruz. Sem embargo, as procuro com empenho, na expectativa, tantas vezes vã, de que à noite se mudem na reparação, no contraveneno das notícias colhidas pela manhã. Esse é o meu depoimento sobre a Henriqueta. Impressionante mesmo. Nossa, que poema, hein? Que leitura. Nossa. É o fantasma do Sérgio Moro entrou. Totalmente. Não, é inacreditável. Quando eu vi esse poema, eu falei, não, pode. De qual época, mais ou menos, assim? Tem ideia de qual livro? Qual década? Talvez 50, 60? Você falou, né? 60, mais ou menos, né? Deve ser de 60. Mas Pousada do Ser. O livro é o Pousada do Ser? Vou procurar depois. Eu acho que é da imprensa oficial. É a imprensa oficial. Interessantíssimo. Isso aí é para ser divulgado nas redes sociais. Bom, seguindo aqui no nosso bate-papo com Maria Esther Maciel, eu queria te perguntar sobre a sua visão da literatura contemporânea, né, das produções, como é que você vê a publicação hoje, como é que você vê essa circulação dos escritores, dos nossos dias, no século XXI, o que você pensa assim, sobre a literatura no século XXI, de uma forma, né, claro,
do seu ponto de vista, né? Bem, é muito difícil falar, né, sobre a literatura do século XXI, considerando as múltiplas possibilidades dessa literatura, as múltiplas dicções que existem hoje, as diferenças culturais, dependendo do país, né, enfim. Vou falar um pouquinho, então, pensando no Brasil. Né? Assim, eu percebo uma abertura, né, dos autores para explorar diferentes vias de criação, não é? De misturar os gêneros, de buscar uma certa hibridez ou hibridismo, né, na escrita, sem se render muito aos escaninhos, né, de classificação. Por outro lado, no campo da ficção, ainda há uma presença incisiva de um certo realismo, né, urbano, embora isso tende a mudar. E já está mudando. Por que eu acho isso? Porque a realidade está excessiva. Tá? A realidade está escandalosa. A realidade já se sobrepôs a esse realismo direto, sabe? Simplesmente dessa retratação, né, do que acontece no mundo. A literatura já não dá mais conta disso, porque a realidade já se sobrepôs. Então, eu acho que chegou o momento de os escritores buscarem outras vias, sabe, criativas. Até mesmo uma retomada do fantástico, uma retomada do que não se circunscreve ao que se convencionou chamar de realismo, né? E eu já percebo esse movimento. Por exemplo, eu li um romance da Carola Saavedra, né? As Armas Sonolentas, que tem esses elementos que não apontam simplesmente para o prosaico, para o dia a dia, para os acontecimentos visíveis, né? Mas que já incursionam em outras esferas, que não necessariamente essa que está aí para ser capturada a olhos nus, né? Então, essa ideia de literatura como uma fotografia, né? Não sei. A realidade hoje, para fotografar essa realidade hoje, é necessário entrar lá no realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques, né? de outros autores, assim, para dar conta. Porque simplesmente o registro do que está aí já não funciona mais, né? Então, eu percebo esse movimento. E na poesia, há um grande movimento aí, a meu ver, né, sendo realizado pelas mulheres. Acho que as principais vozes hoje da poesia são das mulheres, né, das escritoras, das poetas. E isso se dá a ver assim, diariamente, né? Pelos lançamentos de livros, pelos poemas que são publicados nos jornais, nas redes sociais, etc. E um outro aspecto que eu acho muito relevante é que a literatura hoje, né, está mais aberta a vários sujeitos que, ao longo dos tempos, ficaram à margem de tudo, não é? Então, as minorias, os
as minorias negras, né, as minorias de gênero, quer dizer, e várias outras, né? Não vou enumerar aqui, porque todo mundo sabe quais são, mas e que hoje estão aí com um vigor muito impressionante, né? Eu acho que essa emergência de vozes outras que não as canônicas, né? que se afirmaram ao longo dos tempos, isso só vem contribuir para uma revitalização da própria literatura, né? E outra coisa, eu acho que esse movimento tem possibilitado a recuperação também de autores que ficaram perdidos no passado, em função de uma série de preconceitos, de uma série de excelentes autores, né, maravilhosos, que agora têm tido a oportunidade de entrar no fluxo da literatura brasileira, né? Agora, eu tenho também algumas ressalvas em relação a determinadas práticas dentro disso. Quer dizer, não basta, não basta que sejam pessoas assim um assado, né? Quer dizer, na minha opinião, é importante que as contribuições, né, dos autores sejam contribuições de fato, né, interessantes, criativas, instigantes, que possam acrescentar algo, né, a nossa história literária. Então, mas esse movimento, sabe, de dar esse espaço, tem possibilitado, né, a descoberta de pessoas incríveis nas periferias, né, de poetas, de artistas e tal. Então, eu acho que isso também, né, caracteriza a literatura hoje, é algo para ser considerado como uma conquista e como um ganho muito grande para a própria literatura brasileira. Muito bom, Maristé, que ótimo. Só uma última pergunta, para depois passar para quem quiser continuar o papo com a Maristé aqui. Para quem está começando, para quem está escrevendo, uma dica, uma palavra da Maristé, escritora, né, já com muitos livros, que já passou por um percurso. Para quem quer começar, para quem está começando, o que é a Maristé? O que você pode dizer? Bom, é difícil, né, dizer, porque são tantos desejos, tantas subjetividades, mas eu acho que, como escritora, como professora, como leitora, eu recomendo muito, antes de tudo, né, ler os poetas, ler os ficcionistas, ler os livros que possam estimular a imaginação, livros que possam nos ensinar o ofício, né, da escrita, livros que possam realmente servir como referências também, né, para o trabalho de criação. Outra coisa, eu acho que colocar-se com o corpo inteiro, tá, diante do mundo, com todos os sentidos, né? Tentar ver a realidade também com os olhos fechados, né? Tentar exercitar os sentidos todos, né? Todos mesmo, não apenas a razão, não apenas o olhar, mas todos os sentidos.
Eu acho que isso é importante. Porque atrás, né, nas dobras, as margens da realidade visível, há muitos detalhes, né? E eu acho que cabe aos escritores entrarem nesses espaços que não são capturados, que não são vistos a olhos nus, né? E isso, por isso que eu falo da importância também, né, de ver a realidade com os olhos fechados. E de ficar atento também aos detalhes da vida cotidiana, assim, as minúcias que passam, né? Que passam. Acho que ali, né, vocês podem encontrar algum elemento deflagrador de algo muito interessante. É isso. Que lindo. Eu esqueci de mencionar no começo, mas a Maristé foi a minha professora. E que alegria ver ela falando agora, que tomou toda a professora. Bacana, lindo, lindo. Bom, alguém quer continuar o bate-papo aqui com a Maristé? Alguém? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Caio. Muito bom ouvir vocês, estar aqui. E eu queria te ouvir falar um pouco das revistas, assim, porque quando teve todo o processo, né, da revista literária da UFMG, fazendo 50 anos e tal, a gente foi revirar, né, todas essas publicações e encontramos vários poemas seus, lindos, incríveis, assim, que imagino foram do início, né, da sua carreira, quando ainda era estudante, né, de graduação. E aí hoje, agora você está como editora da revista Olímpia, né, que é uma revista também incrível, que tá agora vai para a segunda edição, né, esse ano ainda. E queria que você falasse um pouco assim, de como que era importante, né, naquele momento, né, dos anos 60 até, né, 90 e poucos, que foi quando existiu a revista da UFMG, e hoje como que você vê assim, a importância de uma revista literária impressa, né? Hoje, num tempo aí que a gente tem muitas revistas online, né? Por que fazer uma revista impressa, uma revista tão maravilhosa como a Olímpia? Obrigada. Pois é, eu acho que essa pergunta desdobra um pouco a anterior, né? Que tem a ver com a penúltima pergunta. Sobre a literatura contemporânea, sobre os movimentos ali de distribuição, de leitura, enfim. Porque, de fato, as revistas, né, sempre tiveram um peso para a própria produção, né, literária de uma época. Isso está atestado, né, em todas as histórias da literatura. Se pegarmos a história da literatura brasileira, nós vamos ver que em praticamente todos os grandes momentos da história da literatura, existiram revistas também muito importantes que contribuíram para não apenas a preparação, né, de escritores, mas também para a difusão de textos, para a definição de diretrizes de um grupo, de uma geração, de um movimento, etc. Né? Então, aqui em Minas mesmo, nós temos uma história riquíssima de revistas literárias, né? Desde séculos atrás. E de um tempo para cá, as revistas impressas começaram a desaparecer, né? E indo para o espaço virtual. A revista literária teve, né, da UFMG, teve assim, uma relevância fundamental para a
a formação de vários escritores, né? Não só para formação, mas também é uma revista que serviu de estímulo, né, para vários poetas, vários... gerações, né? Gerações. Assim, quantos escritores, hoje bastante conhecidos, né, não passaram pela revista literária da UFMG? Né? Então, realmente é uma revista que conta, de alguma forma, também a história da literatura de Minas, né? Não apenas no âmbito da universidade, né? Mas de Minas. Bom, então foi pensando muito neste momento em que as revistas impressas desapareceram. Claro, não desapareceram totalmente, né? Mas em comparação a anos anteriores, né? Quer dizer, existem pouquíssimas. Então, considerando isso, considerando também o momento político, cultural, quer dizer, que nós vivemos no Brasil, né? Foi que criamos a Revista Olímpia. A Revista Olímpia surgiu no ano passado. A ideia era que a periodicidade fosse semestral. Infelizmente, com todo esse desmanche, né, da cultura, da educação no país, tornou-se muito difícil, né, encontrar recursos para manter uma periodicidade. O primeiro número foi autofinanciado. E para o segundo, não conseguimos assim com muita facilidade. Até que, um ano depois, né, foi possível, graças à colaboração, graças, né, à participação de uma livraria editora, que é a Livraria da Rua, ligada à editora Miguelin, né? Então, o editor da Miguelin, dono da Livraria da Rua, resolveu investir nesse segundo número. Eu acho que porque na época, quando nós lançamos o primeiro, né, fizemos o lançamento lá e foram vendidos 300 exemplares no dia do lançamento, né? Então, o que evidencia que há uma demanda. O primeiro número se esgotou. Eu não tenho mais exemplares, eu tenho o meu lá na estante. Os exemplares se esgotaram. E é uma revista de literatura e artes, e com um viés que eu caracterizo como transversal, né? Porque é sempre a literatura nos seus cruzamentos com outras artes. Então, geralmente escritores que também têm uma atividade em outro campo e que se deixa contaminar por essa outra atividade no processo de escrita do seu trabalho literário. E o contrário também, artistas que buscaram na literatura os seus subsídios para trabalhos visuais, né, trabalhos musicais, etc. Então, esse é o ponto, né, que norteia aí a revista. E tivemos, de fato, uma excelente acolhida, né? Nós temos aqui dois participantes da revista, do primeiro número, que é a Simone, né, e o Domingos. Que a ideia também da revista é dar espaço não apenas, né, para autores já consagrados, mas também para alguns autores que estão no início das suas atividades. Então, esse primeiro número, por exemplo, incluiu desde um conto inédito do Prêmio Nobel
de literatura, né, o sul-africano John Coetzee. Há uma controvérsia assim, em torno da pronúncia do nome dele, né? Coetzee, Coetzee. Então, desde um conto inédito dele, enviado, não foi publicado no Brasil, não foi publicado, só foi publicado posteriormente na Argentina, na Espanha, num volume de contos em espanhol. Então, nós temos desde esse autor, né, que é um nome consagrado, até iniciantes e, claro, autores de Minas, autores de outros estados, de outros países, né, e sempre assim com essa ideia do trânsito. Né, do trânsito, das interseções. Essa é a proposta da revista. Então, deve sair o próximo número em breve, mas lá para outubro. Alguém mais quer? Oi, boa noite. Eu queria... professor, eu não sei te chamar Maristela, mas eu chamo professor. Que você me contasse, assim, né, porque foram inúmeras, né, as matérias e as conversas, mas eu queria uma que sempre como você falou assim, me instigou e me fez enxergar de uma forma diferente o ofício de ser professora e a função da literatura como não só como crítica nem arte, mas essa função de aflorar esses 5 sentidos e tantos outros que a gente desconhece, foi a questão da animalidade, né? E aí eu queria que você me contasse, assim, quando que você relatou aí dos seus primeiros da primeira narrativa, que tinha o camelo e as princesas e esse fantástico. Eu acho que a literatura tem tanto esse papel de trabalhar esse fantástico na gente, né, para fugir um pouco dessa realidade, né, dura, né? Aí eu queria que você me contasse, assim, quando que foi, assim, que isso te tocou? Eu falei, vou escrever sobre animalidade, ou isso aqui faz parte de mim, eu vou transformar em literatura, assim. Obrigada, Lívia. Bem, eu sempre tive um grande apreço pelos animais, desde criança. Eu morei em fazenda, tive um porquinho de estimação chamado Zeca, que ia atrás de mim, onde eu ia, ele ia atrás, né? E assim, um animalzinho afetuoso, inteligentíssimo, né? E com quem eu mantive assim, laços de afeto muito intensos, né, nesse período. Eu era criança mesmo. E sempre também gostei de ficar no meio das vacas, dos bois, dos cavalos e das galinhas, né? Assim, uma afinidade mesmo com os animais, né? Uma cumplicidade até, né? De ir lá para o meio das vacas e ficar lá com elas, não é? Assim, como se fossem amigas mesmo, como se fossem pessoas da minha convivência, né? Cada um tinha seu nome, cada um tinha a sua importância para mim naquele momento. Então, isso vem, né, desde muito cedo. Agora, o meu trabalho de pesquisa sobre animais na literatura, sobre essa questão da animalidade, os limites do humano, isso surgiu espontaneamente como desdobramento de outras pesquisas que realizei nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Por exemplo, o meu doutorado foi sobre Otávio Paz, né, poesia e crítica, essa conjunção de poesia e crítica. Já me chamou muita atenção no Paz, e isso depois eu fui
que norteou meu trânsito em outros autores e tal, é o caráter enciclopédico deles, né? do Paz, esse autor tentacular que atua em várias frentes, etc. Aí depois Borges e outros. Bom, depois do Paz, quando eu comecei, até fiquei um tempo ainda na poesia hispano-americana, os trânsitos de vanguarda latino-americana, trabalhei muito com isso, né? O Haroldo de Campos e Otávio Paz, os movimentos de vanguarda da Argentina, do Chile. Então, eu me detive um tempo nisso, e depois, até mesmo motivada por esses autores enciclopédicos, né? E sobretudo, pelo impacto que eu tive, por exemplo, quando eu vi os filmes do Greenaway, do Peter Greenaway, primeira vez, eu então comecei a pesquisar sobre essa incorporação, né, da imaginação enciclopédica em obras de literatura, do cinema, de artes plásticas, e atenta às taxonomias, né, às listas, aos verbetes, às séries, enfim, às classificações do mundo, né, e do conhecimento. Então, essa pesquisa, né, se estendeu assim, por vários anos. Eu me alimentei muito dela, né, no meu trabalho como escritora também, né, o livro 19 é cheio de listas, de verbetes, o livro dos nomes, né, que segue um pouco o viés dos dicionários, né, de A a Z, com verbetes dos nomes, é uma coisa onomástica, né? Então, isso tudo tem a ver com esse meu percurso, né, pelas taxonomias. Aí, Arthur Bispo do Rosário, Greenaway, Alain René, e vários cineastas que também se valeram desses elementos, né, em suas obras, Eduardo Coutinho, Agnès Varda, então são vários. Bom, e esse movimento, pelas enciclopédias, pelos dicionários, pelas taxonomias, quer dizer, esse movimento me conduziu também às enciclopédias antigas, né? Aos compêndios de história natural, aos bestiários medievais. Então, esse encontro com os animais via enciclopédias, tá, reavivou, de alguma maneira, o meu interesse, né, pelo tema, que vem também lá, vem desde a infância. E, quer dizer, que está lá no campo dos afetos, né? Então, assim, eu não consigo fazer nada que não passe também pelo campo dos afetos, como vocês já perceberam. Então, essa pesquisa, né, das listas, das enciclopédias, verbetes, dicionários, dos recenseamentos, então, tudo isso contribuiu para que eu chegasse aos animais, voltasse aos animais. Então, eu fiz uma pesquisa sobre as coleções de animais, né, não apenas no passado, as fábulas, os bestiários medievais, as histórias naturais, os livros de história natural, tá? Mas também em algumas coleções de animais de autores modernos contemporâneos, né? Assim, então, Borges, por exemplo, né? do Manual de Zoologia Fantástica, Monteiro Rosso, que é um outro autor também que tem um livro assim, com vários animais, Guimarães Rosa, com Ave Palavra, que tem lá aquele zoo dele, né, com também um monte de animais. Murilo Mendes, até Murilo Mendes tem, né, lá
uma série que ele articula com a infância e tudo. Então, essa coisa das coleções, das séries. E aos poucos eu fui percebendo que os autores contemporâneos, modernos e contemporâneos, já imprimiram um outro tipo de olhar, tá? Nessa questão dos animais. Imprimiram um viés assim, bastante distinto do viés anterior dos bestiários, né? Que tomavam o animal como metáfora, como uma alegoria, como um símbolo de outra coisa, né? De outras coisas que os ultrapassavam. E aí eu comecei a perceber essa coisa mais ética, mais voltada para o animal, não necessariamente como representação de outra coisa, mas como animal mesmo, né? Então, isso que me conduziu à investigação também, né, de outros livros que não apenas as coleções. Então, animais personagens, animais na poesia, animais em vários espaços, né, da literatura, das artes, etc. Eu fiquei mais na literatura mesmo. Literatura contemporânea, literatura moderna. Agora eu estou concentrada nos cães. O meu atual projeto é de cães literários. Depois que eu publiquei o livro Literatura e Animalidade, trabalhei com Coates, Guimarães Rosa, e Clarice, e vários outros autores, vários poetas também, né? Nuno Ramos, e todos aqueles que vocês viram nas disciplinas que eu ofereci lá na FALE. Mas agora eu estou só com os cachorros. Acho que também tem a ver com a minha experiência, porque foi quando morreu minha cachorrinha de 15 anos, a Lalinha. Ela morreu em 3 anos, e aí eu fiquei tão triste, né? E fiquei muito atenta assim, a livros sobre cães, né? Aí comecei a ler Virginia Woolf, que tem o Flush, tem a baleia do Graciliano Ramos. Eu comecei a ler todo livro que tinha a ver com cachorro, tá? Até como forma de fazer um luto da Lalinha. E foi aí que surgiu essa ideia de desdobrar o projeto da animalidade para os cães literários. Então, eu já publiquei vários artigos sobre esses cachorros, agora eu continuo com alguns. É isso. Mais alguém? Boa noite. Deixa eu botar para você. Professora, tudo bem? Não consigo chamar ela de Magister. No poema Pacto, daquele que amo, quero o nome, a fome e a memória, quero o agora, o dentro e fora, o passado e o futuro. Quero tudo, o que falta e o que sobra, o óbvio e o absurdo. Esse pacto, iniciado pelo daquele, pode, sugere, aliás, que há muito da autora Maria Esther encarnada no eu lírico. Posso estar enganado. Se fosse substituído o daquele pelo daquilo, também já seria não que perderia uma especificidade nessa relação que eu estou tentando traçar, mas imprimia uma generalidade em buscar a completude
em tudo o que se ama. Eu ainda não li a prosa, o romance nome 19, o livro 19, mas durante a apresentação houve uma passagem, salvo engano, que outros não entenderão, senão aqueles que amaram ou amam os cães ou os animais. Houve uma passagem assim, certo? Então, depois dessa longa e confusa introdução, a minha pergunta é a seguinte: o quanto há da autora Maria Esther, das experiências da autora Maria Esther no eu lírico, nas poesias, e da autora Maria Esther na narradora de seus romances? O quanto e como você leva a sua vivência para a sua obra? Obrigada, dona Lúcia. Bem, é inevitável que o escritor imprima algo da sua própria experiência nos textos que escreve, né? Isso pode se dar de uma maneira mais explícita ou mais implícita, ou pode se dar de maneira explícita e implícita, né? Numa mesma obra. E no meu caso, em determinados momentos, esse eu ficou mais proeminente, sobretudo nos primeiros poemas, né? Dos Zagueiros do Corpo, o Tris, há uma oscilação, né? E no livro de Zenóbia, no livro dos nomes, uma outra coisa também nessa ordem. Mas eu vejo assim que a experiência, né, ela se faz presente, mas aliada também a uma experimentação, vamos dizer. Não digo experimentalismo, embora eu já tenha também feito algo, tentado misturar o experimentalismo com a experiência. Por exemplo, no livro, no Tris. O Tris foi escrito depois da morte do meu pai. Vejo que as perdas, né, incidem muito no meu trabalho, na poesia, na ficção e tudo. Então, eu escrevi esse livro depois da morte do meu pai. Então, a experiência está muito presente, mas eu procurei não sucumbir a um sentimentalismo ou a uma expressão emotiva muito contundente, desenfreada e tal, porque eu sempre fiquei muito atenta também à construção, né? E eu estava também num momento de experimentar formas, né? Então, o que eu fiz? Eu me vali, né, dessa situação de perda e busquei os eletrocardiogramas do meu pai. Ele morreu do coração. Então, eu peguei os eletrocardiogramas dele e incorporei no livro, fiz umas interferências, porque tem uma escrita, né? O eletrocardiograma, você pega que tem aquelas linhas, assim, é uma escrita do coração ali, né? Então, eu fiz algumas intervenções nessa escrita, as linhas já foram se transformando nas palavras, né, aos poucos. Então, foi um processo. E até que eu compus um poema inteiro só falando do coração do pai, né, a partir desse jogo. E uma colagem, tem também um poema que é uma colagem de fragmentos oriundos de outros poetas que falaram de pai. Então, fiz uma montagem, né? Então, é isso que eu falo, que a experiência aliada
a um trabalho de experimentação, né? Então, é por aí. Agora, é claro que o eu que se inscreve no meu trabalho é sempre um eu oblíquo, um eu que sou eu e não sou eu, né, ao mesmo tempo. No momento que ele se inscreve ali, já é outra coisa, né? Já pode ser... E mesmo porque é inevitável, né, para qualquer pessoa que escreve, tentar imaginar como outras pessoas sentem diante de determinadas coisas, né? E tentar expressar isso. Passa pela empatia, que passa pelo exercício da imaginação, que passa, né, por uma série de outras coisas, de outrização, né? E pensar assim, de se outrizar. E eu acho que poesia é isso. Eu posso escrever perfeitamente sobre um poema em primeira pessoa, como se fosse um cachorro. Eu posso escrever, já escrevi muitas coisas assim, de imaginar, né, como seria se eu fosse aquele outro, né, que eu fosse aquele bicho, se eu fosse aquela... eu escrevi há pouco tempo um poema sobre a alcachofra, né? Então, é por aí. Então, eu acho que eu levo para o meu trabalho, escritora também, experiências que eu vivenciei, né, que eu vi, que presenciei, não necessariamente minhas, né? Eu tento articular essas coisas todas, né? Por exemplo, a Zenóbia. Muita gente pergunta, quem é a Zenóbia? Quem é a Zenóbia? A Zenóbia é você? Você conheceu? Ela existiu? Não. Ela não existiu, mas existiu. Existe. Por quê? Ela sou eu, mas é todas as mulheres que eu conheci, que eu não conheci, que eu gostaria de ser, né? Que eu poderia ter sido, não fui. Enfim, ela tem uma amálgama mesmo de mulheres, de figuras, de personagens. Tem muito a ver também com outros personagens, com personagens literários, né? Tem várias coisas lá na Zenóbia que levam para a literatura também, né? Então, é isso. Acho que o papel do escritor é exatamente esse, de se desdobrar em vários de si mesmo e outros que não necessariamente estão dentro dele, mas que ele imagina que estejam. Gostei do outrizar, né? Outrizar. Gostei, muito obrigado. E eu me outrizei com o pacto. Pacto agora sou eu, então. Sim. Boa noite. Meu nome é Luciano. Tá ligado? Tá ligado. Boa noite. Meu nome é Luciano e ainda falando sobre o teatro da animalidade, seu livro, você traz todos esses nomes de escritores e escritoras que dão esse olhar de protagonismo dos animais. Eu queria saber, quando você pensa sobre a literatura brasileira contemporânea, quais nomes te vêm à mente de escritores e escritoras que dão esse olhar, protagonismo para os animais, não apenas como uma alegoria, metáforas? E se tem alguma coisa que você leu desde que você publicou o livro, algum autor que você descobriu, que se você tivesse descoberto antes, você teria incluído no livro também? E também gostaria de saber se, após começar a pesquisar sobre o animal por meio desse viés, você já falou que quando você era mais nova, você já tinha essa relação próxima aos animais, mas eu queria saber se isso se acentuou ainda mais quando você começou a pesquisar sobre eles dessa forma. Bom, obrigada pela pergunta. Essa questão dos animais
animais sempre muito estimulante. E ao longo da minha pesquisa, eu descobri vários autores, contemporâneos, modernos, antigos, né? E estou sempre nesse movimento de descobrir algum autor. Na literatura brasileira contemporânea, né, eu percebo já um movimento de inscrição aí dos animais, né, na literatura, mas ainda não de uma maneira tão incisiva quanto no século XX. É interessante isso. Guimarães Rosa, por exemplo, né? Guimarães Rosa pode ser considerado o maior animalista da literatura brasileira. A Clarice, mesmo Machado de Assis, né? tem lá os seus animais, suas preocupações até de ordem ética, né? com os animais, conto alexandrino, por exemplo. Né? Tem um cachorro lá do Quincas Borba. E você vê o Graciliano. Né? Então, assim, eu acho que essa abertura, né, para o animal, uma abertura desvencilhada desse legado mais antropocêntrico, né? Eu acho que isso iniciou no século XX, com os autores modernos. Né? E eu acho que o que acontece hoje é muito uma retomada disso, ou uma compreensão disso, né? Percebe-se uma atenção dada a essas questões que antes não tinham importância. Né? Então, mas ao longo da história da literatura brasileira, são muitos autores que fizeram isso. Também há aqueles que se valeram dos animais como metáforas, como símbolos. Isso aí está presente o tempo todo. Agora, na literatura contemporânea, eu tenho notado muito, por exemplo, o Nono Ramos. Né? O Nono Ramos é um autor que aborda essa questão da animalidade na literatura brasileira. Deixa eu ver quem mais. Assim, Gatos, né? Gatos, Luísa Seixas, Cães, Daniel Galera. Né? Mas eu não tenho me detido muito agora, né, nesses autores brasileiros. Com relação à literatura contemporânea, né, eu tenho me detido muito mais em autores estrangeiros, por incrível que pareça, que têm investido mais nessa temática. Né? Então, até escrevi recentemente sobre um livro que saiu no Brasil, chamado Memórias de um Urso Polar, tá? De uma japonesa que vive na Alemanha e escreveu esse livro em primeira fazendo muito um jogo de primeira pessoa, de discurso indireto livre também, né? Então mistura terceira pessoa, mas com o ponto de vista dos animais, e sempre em várias partes é um urso narrando, mas ao mesmo tempo não é um urso narrando. Em determinados momentos você percebe que há uma interferência humana, mas ela problematiza isso de uma maneira muito interessante. Né? Um outro autor, que é um africano, que o nome dele é difícil de falar, ele é congolês, Mambanco, Alain Mambanco, escreveu Memórias de um Porco-Espinho. Memórias de um Porco-Espinho. Já se valendo de toda uma tradição, né, congolesa, matriz
africana mesmo, do folclore, de que cada ser humano tem o seu duplo animal. Então, nesse caso lá, tem o duplo nocivo e o duplo benéfico e tal, dentro desse folclore. Então, ele escreve um romance narrado por um porco espinho, que foi o duplo nocivo de um assassino. Então, é uma espécie de thriller perspectivista. É muito interessante. Eu acho que em diversas partes do mundo, né, os escritores têm se detido nessas questões, né, de uma maneira assim, muito inventiva. Há uma outra, uma australiana, contemporânea, que até venceu um prêmio literário lá, que tinha entre os competidores um livro do Coetzee. Ela ganhou o primeiro lugar, que ela se chama Eva Hornung, escreveu um livro chamado Dog Boy, que no Brasil recebeu o título de A Hora entre o Cão e o Lobo, que é a história de um menino selvagem, desses que ele foi criado por uma matilha de cães selvagens na Rússia, pós-perestroika. Então, ele foi abandonado pela mãe, pelo pai, e aquele frio horroroso, tal, um menino de 4 anos foi adotado. É uma história verídica, mas que ela deu uma outra visão, uma coisa meio de Mowgli, qual que é o outro? Tem o Mowgli e o Tarzan. Isso. É um pouco nessa linha, só que é outra perspectiva, desveste dessa visão colonialista, né, colonialista, né, já dá um outro enfoque, quer dizer, que não humaniza os bichos, não tem nada disso, né, pelo contrário. Então, é uma outra visão. E a experiência, né, do menino, cachorro, ele é assim, impressionante. E a convivência dele com a matilha e tal. Então, é um outro livro interessante aí da literatura contemporânea. Então, espero que alguns autores brasileiros também, né, comecem a experimentar nesse campo. Desculpa, só a sua relação com os animais, depois que você começou a escrever sobre eles. Sim. É claro que a minha relação com os animais se potencializou depois que eu comecei a pesquisar, né? Quando eu retomei já com essa preocupação de pensar, né, a questão do animal no mundo contemporâneo, de pensar as nossas relações com os não-humanos, com os sujeitos não-humanos, né? De pensar o animal como um sujeito e não apenas, né, de questionar as próprias noções cristalizadas de subjetividade, as noções cristalizadas de humano, de humanismo, de humanidade, tudo isso. Acho que isso tem possibilitado, assim, tem me possibilitado reconfigurar muito a minha relação com a minha própria condição humana, né, e com a própria humanidade. Tanto assim que eu tenho ficado muito irritada ultimamente com o uso de animais para desqualificar certas figuras bestiais, né, do nosso país. Porque eu acho que é uma crueldade com os bichos. Mas sabe, assim, Eles não merecem, não. Não merecem, eles não merecem. Os burros são ótimos. Eu prefiro usar besta. Bestial. A besta, tudo bem. Porque o bom da palavra besta, até por isso mesmo que eu recuso a palavra besta para designar animal, né, como nos bestiários. Né, bestiários é uma coleção de animais. Eu recuso, porque a palavra besta está muito contaminada
pelo imaginário medieval, pela transformação do animal, né, em símbolo da luxúria, da violência, do mal, etc., da irracionalidade, etc., etc. Né? Então, por isso que eu não falo de bestiários contemporâneos, eu prefiro falar de coleções, de animalários e tal, que propriamente usar o termo bestiário. Até trabalho isso no livro, né, Literatura e Animalidade. Então, eu acho que hoje a palavra besta, né, ela está mais para humano, ela tem mais a ver com humano do que com animal. Porque a besta tem a ver com a bestialidade e com a besteira. Junta as duas coisas, bestialidade e besteira, que é o que a gente percebe aí nas escrituras. É a truculência, violência, né, e uma extrema ignorância. Eu acho que a palavra besta é perfeita para designar. E não jumento, mula. Coitados desses bichos. Ótimo, Maristé. Nosso tempo já passou aqui, que bacana ficar te ouvindo aqui, Maristé, as suas histórias e seu percurso, e a escritora Maristé. Muito lindo, viu? Parabéns mesmo. Obrigada, cara. Eu queria te agradecer a presença de todos, e queria passar aqui para o Leandro, para ele finalizar aqui a noite para a gente. Vou ficar aqui atrás por causa da filmagem. Rapidamente, só uma lembrança. Em 2016, quando eu tomei posse aqui na Faculdade de Letras, em janeiro de 2016, aí no final de fevereiro, quando as aulas começaram, em 2016, a primeira pessoa, o primeiro contato, a primeira professora que eu tive contato na Faculdade de Letras foi com a Maristé, na sala dos professores. Eu cheguei perdido, assim, aquela coisa, eu tomei posse em janeiro, em fevereiro começa a dar aula, nem programa eu tinha, então assim, é uma coisa de louco, né? E aí chegando na sala dos professores, a Maristé que estava, e aí ela que fez a recepção, não foi coordenação, não foi direção, foi a Maristé que fez a recepção. Nunca me esqueço do nosso papo e do café naquela máquina da sala dos professores da FAB, né? Então, assim, te agradecer muito mesmo a tua vinda e dizer que o nosso público é um público muito amplo, né? Por exemplo, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu recebi uns e-mails que realmente me deixaram sensibilizados com o alcance dos nossos programas aqui do Encontro Marcado, porque é um alcance louco, assim, de mais de 3.000 visualizações nos vídeos que a gente posta no canal do YouTube. E é interessante, daí até acho que é muito da nossa responsabilidade aqui no que faz, como faz, na qualidade que a gente tenta alcançar, que, por exemplo, na cidade de Ressaquinha, o Encontro Marcado, ele é usado no EJA, à noite, na aula de educação de jovens e adultos. Então eles assistem à noite, né, a professora da escola, agora não estou lembrado do nome da escola, e aí a professora de português usa os nossos vídeos para discutir língua portuguesa e literatura na educação de jovens e adultos em Ressaquinha. Em Machado, no sul de Minas, nós somos vistos no salão paroquial. Ou seja, no salão da paróquia é feito um grupo, ou seja, depois que é postado os nossos vídeos, um grupo no salão da paróquia de Machado, Paróquia Sagrada Família, diga-se passagem. Então eles se reúnem durante a semana no salão da paróquia de Machado para assistir a gente. E é espetacular isso, porque em Gonçalves, por exemplo, também no interior de Minas, é na Associação de Moradores. Então o coletivo de leitura de Gonçalves se reúne na associação para discutir, ouvir o Encontro Marcado, discutir e depois ter um debate entre eles. Então isso tudo me chega através de Facebook, de e-mail, é só para vocês terem uma ideia de como que a gente alcança. É literalmente a ideia da extensão, a universidade chegando, né, nos mais distantes cidades e cantos de Minas Gerais e até do Espírito Santo, porque um desses coletivos que você leu, ele pega a fronteira de Minas com o Espírito Santo. Então, na cidade de Bom Jesus, do norte, e no Espírito Santo, nos assistem também. Então, é só para registrar, que eu acho que é espetacular, essa ideia da extensão, né, que a gente tenta fazer. E o Encontro Marcado é um projeto de extensão que a gente começou no ano passado e vamos, né, tentar levar o máximo que nós conseguirmos. No mês que vem, Marcelo, qual é o dia? 19, 17, né? Dia 17 do mês que vem é o encontro com o Milton Ratum. Não vai ser...
Que é exceção porque a gente sempre faz na última quinta-feira, mas por conta da agenda dele e aproveitando que ele virá a São João del Rei, um evento em São João del Rei, então nós vamos fazer no dia 17 do mês que vem, é uma exceção porque é sempre na última quinta do mês, às 18 horas. Mas, no caso, setembro, vai ser 17 de setembro, às 18 horas, com o Milton Ratum, o nosso encontro marcado aqui. Convidem também colegas, pessoas de fora, é sempre um prazer, né? E amanhã, quem puder vir amanhã, às 19 horas, teremos o lançamento do livro que começa a comemorar os 30 anos do acervo dos escritores mineiros. É um livro bacana de professores, alunos e funcionários aqui do acervo, com trabalhos, pesquisas na área de epistolografia, de arquivo. Então, quem vier amanhã vai ganhar, inclusive, um exemplar de graça mesmo, né? Ou seja, conseguiremos dar um exemplar, pelo menos até 50 exemplares nós teremos amanhã para quem vier. Então, quem puder vir amanhã, ou indicar também, falar com algum colega, não às 18, mas às 19 horas, vamos fazer uma mesa redonda, um debate aqui com alguns professores, e depois a gente distribui, né, o livro, que é realmente um presente para todos nós, na minha opinião, assim, uma coisa muito bacana, que é um coletivo de ensaios, né, e artigos. Então, quem puder vir amanhã, às 19 horas, esse mês que vem, dia 17, dia 18, um encontro marcado com o Milton Ratum. Muito obrigado, Maristela, muito obrigado mesmo, e fique certa que muita gente nos assistirá e assistirá você aí pelas nossas redes sociais. Que bom. Tá bom? Obrigado. Eu também queria cumprimentar a você, a Ellen, toda a equipe do acervo, pelo trabalho magnífico que vocês têm realizado aqui, de abertura mesmo do acervo para a comunidade, não apenas universitária, Sim, né, sim, mas sim. para além das fronteiras do campus. Eu acho isso fundamental, sabe? Também. Fundamental. E, então, eu quero cumprimentá-los por isso. Inclusive, de uma certa maneira, dessacralizar um pouco até o próprio espaço do museu, né? Também. Porque, em geral, o museu é a casa da musa, né? Vamos dizer assim, tradicionalmente falando, né? E a gente dessacraliza um pouco, mas dessacralizar nesse sentido de ocupar, né? É um espaço que a gente tem que ocupar, Sim. né? Ou seja, eu acho que devemos ocupar, e durante tantos anos esse museu ficou praticamente, né, um tanto fechado, um ou outro que entrava aqui nessa parte, né? Por exemplo, até essas portas praticamente elas não ficavam abertas, né? Então, como eu comecei, né, entrei como vice do Marcelino, depois como diretor aqui do acervo, a ideia é abrir cada vez mais e vamos começar um programa que se chama Arquivos do Contemporâneo, que é sempre o quê? Não vai ser como o encontro marcado, mas é um depoimento que a gente vai ter com especialistas das mais diferentes áreas, pensando no contemporâneo e também colocando isso à disposição na internet, né? As nossas redes são bem visitadas, então assim, é realmente a ideia da universidade chegar e sair do campus, vamos dizer assim, né? Sair do limite geográfico do campus da Pampulha, né? Obrigado. Você é parte disso agora. Bom, eu quero agradecer de novo a presença de vocês, presença tão estimulante, com perguntas tão pertinentes e, é claro, agradecer a Caio pela excelente mediação. Né? Obrigado, Maristela. E é sempre um prazer. Ótimo. Obrigado.